Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nesse vídeo nós vamos analisar a terceira lei do sucesso de Napoleão Hill. Essa terceira lei é a autoconfiança. E por que Napoleão Hill colocou como a terceira lei do sucesso a autoconfiança? Porque sem autoconfiança você não consegue fazer nada, absolutamente nada. E aí é fácil de entender, né? Por exemplo, você já deve ter visto um jogo de futebol de um time de segunda categoria contra um time de primeira divisão. Um time grande, um time qualquer aí, grande, tá? De primeira divisão contra um time de várzea, um time de segunda divisão para baixo. O que acontece nesse jogo, antes do jogo? Antes do jogo, qual que é a expectativa? Os jogadores da primeira divisão é que ficam com medo. Não é o pessoal da segunda divisão que fica com medo. Por que isso? Pelo seguinte, porque o time da segunda divisão é a oportunidade de ouro desses jogadores, do time todo, de aparecer para algum olheiro e aí ele passar para a primeira divisão, passar para algum time grande. Se ele fizer um trabalho bem feito ali em campo, ele passa para a primeira divisão, porque algum olheiro vai vê-lo e vai contratá-lo. Então, para ele, é a oportunidade da vida dele. E aí, o que ele vai fazer? Ele sabe disso. Ele sabe que aquela é a oportunidade de ouro dele. Ele vai jogar o melhor jogo da vida dele, ele vai fazer de tudo, ele vai sair arrebentado, ele vai ter que descansar por um mês para se recuperar desse jogo, mas ele vai fazer o melhor jogo da vida dele. Esses 11 jogadores da segunda divisão, todos eles vão se esforçar para fazer o melhor jogo da vida deles. E o pessoal da primeira divisão, o time da primeira divisão, os jogadores da primeira divisão sabem disso. E aí, eles jogam na retranca, né? Eles jogam se defendendo o tempo todo. Para quê? Para não tomar muito gol. Porque eles sabem que aqueles jogadores da segunda divisão vão vir com tudo para cima deles. Então vejam, quando você entra num campo, você não entra em campo falando assim, olha, eu vou perder, tal, aquele time é muito forte, é um time de primeira divisão. Não, você entra com mais gana ainda. Você entra com vontade de vencer. E aí o que acontece? Qual que é o resultado do jogo? Muitas vezes, na maioria das vezes, o time de segunda divisão ganha o jogo. Só não faz mais gol, por quê? Porque o time da primeira divisão joga ali na retranca para evitar de tomar muito gol, né? Para não ficar muito feio. Mas geralmente o time de segunda divisão ganha o jogo. Percebe como é importante quando você for fazer alguma coisa, você já visualizar atingindo aquele objetivo que você quer atingir. Você tendo autoconfiança, você tendo confiança de que você vai conseguir atingir aquele objetivo, de que o seu trabalho vai te levar àquele objetivo que você está almejando. Autoconfiança é fundamental para você conseguir atingir o seu objetivo, para você conseguir ser um empreendedor de sucesso. Isso, inclusive, é bíblico, né? Isso está lá no Evangelho. Cristo nos ensina que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, tá? Um grão de mostarda é um negócio bem minúsculo. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos mandar que uma montanha vá de um lugar para outro. Claro que isso é uma metáfora. Cristo quer dizer o seguinte, o mestre ele quer dizer o seguinte, que se nós tivermos uma fé que seja pequena, mas for uma fé de verdade, então você vai conseguir fazer muitas coisas.
Você vai conseguir fazer coisas que muitas pessoas olham e falam, nossa, como ele conseguiu fazer isso? É isso que Cristo quer dizer para a gente, quer ensinar para a gente. E é por isso que Napoleão Hill está colocando aqui, ele percebeu na pesquisa que ele fez entre os grandes milionários ali da época dele, ele percebeu que uma das características que esses homens bem-sucedidos tinham é justamente a autoconfiança no seu trabalho, na sua capacidade de pensamento, de raciocínio, na confiança de que se esforçando, estudando, eles conseguiriam o que eles quisessem. O que eles quisessem. Porque eles tinham confiança no trabalho deles, eles tinham confiança no que eles faziam. Essa confiança fazia com que eles conquistassem o que eles quisessem. Então, por isso, isso é fundamental para nós. A autoconfiança é uma das primeiras coisas que você precisa prestar atenção. Você precisa ter autoconfiança em você. De próprio, né? Você precisa ter confiança em você mesmo, no seu trabalho, na sua capacidade. Você precisa mapear as suas capacidades e você precisa ter confiança nessas capacidades. E aí, então, para você ter confiança, você precisa, por exemplo, estudar. Você precisa trabalhar. Não adianta você ter só a autoconfiança. Não adianta você só ter fé em você mesmo. Você precisa se movimentar. Você precisa fazer por onde? Você precisa se mover. E aí, então, você precisa, por exemplo, começar a fazer um mapeamento das suas capacidades. No que você é bom? O que você sabe fazer bem? O que está faltando para você conseguir atingir o seu objetivo? Aí você vai lá atrás dessa coisa que você não tem. Então, falta eu entender sobre publicidade, falta eu entender sobre matemática financeira, não sei. Qual que é a sua dificuldade? Você que vai ter que descobrir isso, você vai ter que ir atrás dessa dificuldade e aí você vai ter que dar um jeito de eliminá-la. Ou então encontrar alguém que consiga suprir aquela sua dificuldade. Então, por exemplo, você não sabe fazer campanha no Google Ads. Você contrata alguém para fazer essa campanha para você no Google Ads. Você não sabe fazer campanha no Facebook. Contrata alguém para fazer a campanha no Facebook. Você precisa se conhecer, saber o que está faltando para você, para aí suprir essas dificuldades e o que você sabe fazer, você acreditar que você é capaz de atingir aquele objetivo que você almeja, colocando para funcionar aquela sua habilidade, aquela sua capacidade. Então, a lei de autoconfiança também, claro, está ligado ao seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer, precisa começar a se conhecer. E aí, já aproveitando esse gancho, para você se conhecer, uma coisa que você pode fazer para você começar a se conhecer, começar a aprender sobre você mesmo, é você aprender a meditar, tá? E aí, inclusive eu tenho alguns vídeos sobre meditação. Eu vou colocar neste canal também, tá? A meditação é importante para você começar a se autoconhecer, fazer silêncio interior e conseguir adquirir mais autoconfiança, conseguir trabalhar essa terceira lei do sucesso do Napoleão Hill, que é a autoconfiança, que para isso você precisa do autoconhecimento. Então nesse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado, dê um like aqui para nós nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos colocar aqui para você.
Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!